o Bolsonaro, neste ponto, juridicamente, Bolsonaro, a mulher, o Cid, este caso é de uma evidência tão grande e de uma comprovação tão evidente que torna-se quase impossível não haver denúncia e quase impossível não haver condenação. Você acabou já tocando num outro ponto, né, Fernando, que é o processo do Bolsonaro, que está se discutindo. Aí eles estão falando, não, nós não temos que falar nada para a investigação do Supremo, porque já tem uma investigação em Guarulhos. O Bolsonaro não é mais presidente da República. Então, eu estou entendendo que você está dizendo isso é um absurdo. Vamos lá. Primeiro, vamos separar o que é ficar calado do que é a questão do discurso dele sobre a competência. Primeiro, me parece, antes do depoimento, eu disse o seguinte, que não havia outra alternativa mais centrada na defesa do Bolsonaro do que ele e a mulher permanecerem calados. Porque o que acontece? Primeiro, o Estado deve fazer a prova independentemente do que o investigado fala ou não fala. E a Polícia Federal está, no caso das joias e em outros, mas o caso da joia é muito evidente, realizando prova contundente e inquestionável sobre os fatos. Já é absolutamente comprovado de que o Bolsonaro saiu com as joias do país sem declarar, ou seja, cometeu crime de evasão de divisa, vendeu o patrimônio da União, o que é crime. A ideia de que, não, o patrimônio era presente pessoal meu, o que não é possível, porque há uma decisão do Tribunal de Contas anterior, e não foi nem no caso do Bolsonaro, definindo o que é patrimônio da União, o que é patrimônio pessoal na questão de presentes ao presidente da República, que não recebe presente como pessoa física, recebe presente como representante de um país. Mas mesmo o que é considerado patrimônio pessoal em um acervo presidencial, e são documentos, mas mesmo o que era considerado no passado do acervo presidencial não pode ser vendido sem a comunicação prévia e preferência da União. Exemplo, uma carta. Porque tudo que é dado ao presidente da República tem interesse histórico. Aliás, tenho dito, não como brincadeira, e não só como ironia, que o Rolex vendido pelo Bolsonaro e recomprado, entre aspas, pelo advogado Youssef, que ultrapassou a advocacia, porque o comprou em nome próprio, o recibo em nome próprio, e, além de tudo, ingressou no território nacional sem declarar o que é um terraplanismo jurídico, como diz o Lênio Streck. Esse relógio tem uma importância histórica tão grande que deve ser um dia exposto no Museu da República, e nós precisamos localizar o Elba do Collor para dizer o seguinte: os bens que geraram catástrofes. O Elba que gerou todo o problema do Collor, e esse relógio será, sem sombra de dúvida, o elemento que vai levar à primeira condenação do Bolsonaro. Porque os outros crimes todos que são possíveis de condenação e vão ter processo, como os crimes contra a democracia, contra a questão dos homicídios cometidos durante a pandemia, por omissão, inclusive verificar direito, que parece que o Supremo Tribunal Federal, em um determinado processo, teria arquivado essa investigação, mas não impede que ele responda por esses homicídios. Esses crimes são mais complexos e vão gerar processo, mas esse da investigação são muito evidentes. E diante do relato de que o Cid prestou um depoimento, ainda em segredo de justiça, contundente e longo sobre os fatos, não haveria outra saída a eles do que não se manifestar. Então, primeiro, sobre eles ficarem calados.
uma estratégia de defesa, sob o ponto de vista do direito individual, respeitável, certo? Mas ele aproveitou e quis criar um fato político. Não existe mais investigação em Guarulhos, porque essa investigação foi avocada pelo Supremo Tribunal Federal. Só existe hoje a investigação no Supremo. Uma outra questão é se o Supremo deveria declinar ou não. Mas o Supremo tem que definir essa questão no momento que ele, Supremo, entender. Ele pode protestar e etc. Tem direito de permanecer calado, mas o Supremo tem suas razões jurídicas para não declinar, que pode ser, inclusive, conexão com outros casos que envolvam a autoridade. Nós temos, por exemplo, ainda deputados sendo investigados, né? Nós temos generais sendo investigados. Esses crimes são conexos e complexos com outros crimes que a corte está investigando. Exemplo, esse crime é completamente desconectado dos crimes contra a democracia? Pode ser que não. Quem me disse que o valor de venda desse relógio não financiaram parte dos atos golpistas? Portanto, o Supremo ainda não declinou. E pode ser que não decline em razão de uma mudança de jurisprudência na questão do foro prerrogativa. Tá? Mas, você me desculpe eu acelerar aqui as respostas quase médio-videntes do que você vai me perguntar. Imagina. Mas uma conexão maior. Mas é o seguinte, o Bolsonaro, neste ponto, juridicamente, Bolsonaro, a mulher, o Cid, este caso é de uma evidência tão grande e de uma comprovação tão evidente que torna-se quase impossível não haver denúncia e quase impossível não haver condenação. Ou seja, é quase impossível o Bolsonaro não ser condenado. Neste caso das joias, se tornou de uma evidência gigantesca. E você pode dizer que é quase impossível ele não ser preso? Veja, são duas questões diferentes. Se ele vai ser preso em razão do processo, acho quase impossível ele não ser condenado. E a pena pode gerar a prisão, como ele pode acabar sendo condenado a uma pena alternativa. É preciso examinar o processo. Agora, sob a prisão preventiva dele em relação a esse caso, o Supremo Tribunal Federal vai apreciar se em determinado momento tiver indício real dele atrapalhar as investigações. Acho que o Supremo e o Alexandre de Moraes estão sendo comedidos para não colocar em risco a própria investigação. Mas lembrando daqueles que reclamam sobre eventual nulidades, que para declarar uma nulidade de uma ação no Supremo Tribunal Federal, só o próprio Supremo, né? Você não vai ter um juiz de primeira instância o fazendo. Portanto, é o seguinte, o Supremo tem condição de examinar e está, neste caso, tendo muita paciência, e acho que a Polícia Federal está fazendo um trabalho bastante meticuloso. Agora, o Cid, aparentemente, em razão da nova orientação da defesa, viu, pelo César Roberto Bittencourt, que os elementos de prova são tão consistentes em relação a eles que outra saída não existiria do que ele confessar os fatos e sair de escuro do Bolsonaro. Aparentemente, é o que está acontecendo.